Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação, nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Porque, irmãos, essa é a passagem da mulher samaritana, do encontro de Cristo com a mulher samaritana. O que aconteceu na vida dessa mulher? A transformação que ela passou quando ela encontrou Jesus Cristo. E foi Cristo, quem marcou esse encontro com a samaritana. Foi a vontade do Pai que Jesus Cristo tivesse aquele encontro com ela. Veja que é uma situação sobrenatural mesmo, porque se você for no natural, Jesus, ele ia para a Galileia. Mas Jesus, naquele caminho que ele ia para a Galileia, ele tinha três possibilidades de chegar na Galileia sem passar por Samaria. Na verdade, duas mais. Ele tinha duas possibilidades de ir por um caminho mais fácil. O terceiro e último caminho, o caminho que os judeus não queriam passar, era por Samaria. Mas Jesus foi pelo lugar mais difícil, pelo caminho mais improvável, para ter um encontro com a samaritana e transformar a vida dela. Porque é assim que ele faz em sua vida, em nossas vidas. Quando nós temos um encontro com o Senhor e fazemos como a samaritana, porque a samaritana, ela ouviu. Tem gente que Deus está ali falando com ela e ela prefere não dar ouvidos àquilo, porque a mensagem é difícil, porque ela fala em renunciar ao pecado, porque ela fala coisas que você não pretende fazer agora, ou porque você acha que é cedo demais, que você ainda tem muito tempo para viver e para se arrepender. E aí é onde você cai no engano. Essa é uma mensagem do enganador, aquele que diz, não, você é tão jovem, você vai perder o seu tempo buscando a vida. Não, você precisa curtir a vida. E aí a pessoa perde a vida. Uma menina que trabalha aqui com a gente, ela disse que ela chegou muito arrasada, dizendo de uma moça que trabalhava num supermercado, tinha uma filhinha de 3 aninhos e um filho de 6, quer dizer, um casal de filhos. E aí, por ouvir as vozes do mundo, ela caiu na ilusão de deixar o trabalho digno e de procurar uma casa de prostituição. E sem que a mãe dela soubesse, ela foi para esse lugar de morte, de perdição, que as amigas chamaram para que ela fosse viver uma aventura e ganhar muito mais do que o que ela ganharia no supermercado. E ela, com aquela ilusão, ela não ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz do mundo. E ela foi para o lugar de perdição e ela encontrou a morte. Ela estava com as amigas e um homem envolvido com drogas se aproximou delas e o outro que queria acertar contas com ele atirou e bateu na cabeça, atingiu a cabeça dessa jovem, uma mulher nova, de seus 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Perdeu a vida, porque ela não quis ter um encontro com Deus. Ela preferiu o mundo. Já essa samaritana, ela ouviu a voz do Senhor, ao ponto de se transformar. Ela deixou de ser aquela mulher humilhada, envergonhada, ela ia encher a água do cântaro dela só quando ela já estava no pingo do meio-dia, para que ninguém a visse. Ela tinha vergonha da situação dela. Ela tinha vergonha.
Ela era uma mulher que estava fadada à morte eterna. E ela já era muito infeliz. Ela era rejeitada pelas outras mulheres. Era desrespeitada pelos homens. Porque ela tinha tido 5 maridos. E aquele que ela estava não era marido dela. Ou seja, ela estava adulterando. Mas Jesus, olha, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele amava a samaritana e não o pecado da samaritana. Então, o pecado não é impedimento de você se regenerar, porque Jesus está de braços abertos para te dar a oportunidade que ele deu à samaritana. É muito lindo. Eu vou ler um pouco, mas vocês podem ler João 4. Leiam todo, que vocês não têm o que perder, não. Só têm o que ganhar. Porque do jeito que Deus tratou aquela samaritana, porque Jesus, ele estava com sede. A palavra diz que Jesus estava cansado. Mas Jesus cumpriu com o desígnio do Pai, com a ordem de Deus. E salvou. E não só aquela mulher, mas ele passou mais 3 dias na cidade. E os homens chegaram para a mulher e disseram, não agora pelo teu testemunho, que nós o queremos e reconhecemos que ele é Cristo, mas pelo que ele está fazendo conosco. Está entendendo? Que vale a pena ouvir a voz de Deus? Ele transformou não só aquela mulher, mas aquela cidade. Então, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade de passar por Samaria era espiritual. A lógica humana dizia que não, Samaria não. Porque eles eram brigados, os judeus com os samaritanos. Porque no tempo da Assíria, do rei da Assíria, houve uma mistura muito grande ali, de judeus com aqueles pagãos. E aí havia esse preconceito, essa intriga entre eles. Mas para Jesus não existe isso. Jesus vai no improvável, naquele que acha que ele não tem valor nenhum, naquele que sabe que é pecador. Aí ele vai nele e transforma a vida do homem, da mulher. Então, por isso que ele diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa foi a maneira que ele encontrou para se aproximar dela. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, aqui vem a explicação, entre aspas, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que ele te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva, o Espírito Santo, a vida eterna, jorrando eternamente sobre você, aliviando a sua dor, o seu cansaço, a sua frustração. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, porque ela estava ali no material. Ela estava ali pensando, mas como é que o senhor vai tirar água se o senhor não tem nenhum cântaro? Ela diz, né? Não tem nem com que tirar a água. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó?
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É uma fonte que jorra, que não nos deixa calados. Essa mulher, quando ela tem esse encontro com Cristo, ela não fica calada. Ela deixa de ser a mulher envergonhada e sai chamando as pessoas para Cristo, fazendo já missões. Essa é a água. É dessa água que o Senhor quer que você beba hoje. Ele quer esse encontro com você. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela lembrou da vergonha dela. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O Senhor quer a verdade. O mundo jaz no maligno, na mentira, no engano. Mas o Senhor é a verdade. E você só vai vencer esse mundo com a verdade de Cristo. Jesus Cristo é o caminho que nos leva para a vida eterna. É a verdade. É a vida. Vida só nele. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. O Senhor descobriu tudo sobre a minha vida? Então ela entendeu que ela não estava falando com uma pessoa qualquer. Havia algo muito grande em Cristo. E aí ela percebe. Só que ela o tem como um profeta. E Jesus é muito mais que um profeta. É o nosso Salvador. De todos os profetas, o único que morreu na cruz por nós é Cristo, é Jesus. Aí ela fala, aí ela vê que é um profeta, ela vai consultar, ela tinha uma dúvida. Olha que interessante, ela tinha uma dúvida. E quando ela percebe que está diante de um profeta, que é muito mais que um profeta, ela vai e faz a pergunta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É fato, é verdade, mas alcança toda a terra, os confins da terra. Aí o Senhor Jesus continua: mas a hora vem, e agora é. Ele está vivendo o tempo, ele está dizendo: eu cheguei. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a adoração que agrada ao Pai. É aquela que sai de dentro de você. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, incondicionalmente. Adorar em obedecê-lo. Adorar fugindo do pecado. Adorar nascendo de novo para Cristo. Adorar servindo a Deus com alegria. Adorar amando a Deus acima de todas as coisas, incondicionalmente. E amando o seu próximo como você ama você mesmo. Adorar em espírito e em verdade,
porque o Pai, ele procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade, não só diante dos homens, para ter algum galardão do homem, que não aí é só vaidade, é pura vaidade. Mas você adorar no seu quarto, sozinho, ou também na rua, ou também em silêncio, ou também confessando. É maneira de adorar. Mas quando você confessa, não é para você crescer, é para que ele cresça e você diminua. Você diga: eu não sou dono de mim. Eu tenho um Senhor, aquele que me deu o fôlego da vida, e eu quero voltar ao primeiro amor e me reconciliar com aquele que me amou primeiro, quando eu ainda era inimigo dele. Deus é espírito, Jesus explica. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isto. Jesus disse-lhe: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Aí ele se revela para ela. Imagine a alegria que essa mulher sentiu, porque ela tinha esperança da vinda do Messias. E quando ela viu o que ele operou na vida dela, então ela entendeu. E ele se revelou a ela. E nisto vieram os seus discípulos, quando o Senhor Jesus explica para ela que ele é o Cristo, ele é o Messias. Os discípulos chegam, que tinham saído para fazer compras. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Apenas no pensamento deles: o que Jesus está fazendo, falando com uma mulher, e logo samaritana. Deixou, pois, a mulher, aí para essa mulher não existia mais rejeição. Porque toda essa coisinha de mimimi da pessoa, de ai, ele me rejeitou, ela me humilhou, ela aí. Quando você encontra Jesus, tem mais isso não. Ele está acima de todo o seu eu. Então, deixa que pense o que quiser. Na cabeça dela, ela correu para quê? Quando eles chegaram, que foram se aproximando de Jesus Cristo, aí, olha, ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ela largou até a água, não sentiu mais nem sede. Ela deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, ela enfrentou, ela não viu mais as pessoas como pessoas que vão me humilhar, que vão me julgar. Não, ela foi lá, ela disse: o Messias prometido está aqui. Ela apresenta Cristo para os homens daquela cidade. Aí ela disse, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher evangelizou. Tem gente que passa anos e anos sentado no banco de uma igreja e não evangeliza. Olha para o ímpio e diz: esse vai para o inferno. Julga, né? Coitado dele. Ainda bem que eu encontrei Jesus. Ei, isso é egoísmo. Não é um sentimento que seja fruto do Espírito. Você tem que ter amor pelos perdidos. Você tem que falar do amor de Deus. Você tem que se chegar para eles. E não apontando, mas fale do amor do Pai. Que aí Deus faz o resto. Você sabe que você só vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas quem salva é Ele. E ela diz isso, né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí ela evangelizou para eles e eles foram para Cristo. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Chamando Jesus, ele viu que Jesus estava com fome.
E aí mas Jesus estava tão empolgado com o que ele tinha conquistado, mais uma alma que ia para o inferno e agora não vai mais. Ele estava tão cheio da presença de Deus que simplesmente ele não estava nem com fome. E aí eles insistiram com Jesus e Jesus disse que a comida dele e a bebida dele, eu quero ser mais rápida, porque tem que ser tudo rápido, porque tem que parar logo, terminar logo o que eu estou falando, porque tem que olhar outras besteiras. Aí tem que fazer outras coisas que não levam à vida eterna. Agora, isso aqui eu tenho que falar ligeiro, já fico pensando, a pessoa vai se cansar. Mas é isso. Então, Jesus explicou que o que era a verdadeira comida dele era de fazer a vontade do Pai. E quando você procura a fogueira, a gente tem que chegar na fogueira santa, ou seja, na presença do Senhor, união, junção de irmãos. A igreja, ela vira uma fogueira. Quando todos estão ali, aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, gente, preste atenção, que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não sente fome. É verdade, preste atenção. Agora, se você vai para a igreja no piloto automático, meu amigo, eu não dou nem meia hora para você estar se lembrando. Eu acho que eu vou fazer lasanha. Não sei o que eu faço para o jantar. Não sei. Mas daqui a pouco já estou... mas aí quando eu for sair com as meninas, aí vem a fome. Por quê? Porque você não está no Espírito. O seu corpo está lá na igreja, mas seu Espírito está procurando saber o que eu vou cozinhar quando chegar em casa. Ou então o que eu vou comer, o que eu vou encomendar, qual restaurante que eu vou. É fome. Fome. Fome que você come, 2 horas depois, fez a digestão ali, daqui a pouco você já está procurando um lanche. Não é assim? Mas quando você está em Cristo, quando você está sentindo a presença dele, você não sente fome. Por isso que Jesus explicou isso para eles, para os discípulos, que era fazer a vontade do Pai. E aí, olha o que acontece. No versículo 39, diz assim: muitos samaritanos creram em Cristo, em Jesus Cristo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Olhe como você não pode ficar calada. Quando Deus fizer na sua vida, declare, fale. Quem não acreditar, não acredite. Quem quiser acreditar, seja feliz, que vai acreditar e vai renascer. Vai nascer de novo, porque quem tem um encontro verdadeiro com Cristo é transformado. Ele transforma as trevas em luz. É bom. E muitos deles se converteram pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Eu tinha dito 3, mas foram 2 dias. E muitos mais em 2 dias. Uma cidade foi transformada. Você entendeu o que Deus faz? Oh, glória a Deus. Sim, eu estou com um risquinho aqui, que eu tirei o sinal, uns pontinhos. Mas não quero nem saber. Eu quero saber que Deus é bom e que é bom ter esse encontro com Ele. Um encontro transformador. Ele transforma vidas. E isso não foi diferente nessa cidade. E ele diz assim, e pediram que ele ficasse, ele ficou ali mais 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Agora, não foi só pelo testemunho da mulher, mas foi pela palavra que saía da boca de Cristo. Oh, aleluia! Meu Deus, que tempo bom esse povo teve com ele. Tocava em Cristo. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso. Oh, ainda bem que Cristo está voltando. E diziam à mulher, os homens que foram convertidos. Ele disse, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo,
o Salvador do mundo. Eles reconheceram agora pelo que Jesus falava com eles. Agora eles entenderam, aqueles samaritanos, que ninguém dava crédito a eles, que os judeus tentavam se afastar deles, que na verdade eles eram também judeus, só que eles eram mistos. Mas o que nós temos que entender é que, graças a Deus, que a salvação nos alcançou. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos hebreus. Mas nós somos filhos de Deus por adoção, pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então você precisa ter esse encontro urgentemente com Deus. Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para te salvar. Ele já está com o Pai coroado. Ele cumpriu. E Ele quer nos coroar. Ele quer nos salvar. Ele quer nos encontrar. Ouça a voz dele. O bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Não se deixe ouvir pelas vozes do mundo, que elas só te levam ao sofrimento, à desilusão, ao pecado. E o pecado, ele tem um preço terrível. É sofrimento, é morte. E depois a morte eterna. Coisa terrível, amados. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Nós somos, diante de Deus, muito valiosos. Nós temos essas vestes. Ela é frágil. Ela é perecível. Ela é uma coisa que a gente sabe que é temporária. Mas eu estou falando de encontro com aquele que vai te dar uma água que ela flui em você e ela transborda para outras pessoas. E aí você vai ser instrumento de salvação. Como ela estava arrasada, perdida, humilhada. Imagine os insultos que essa mulher recebia, samaritana. Por isso que ela já está... Por que ela se escondia? Por que ela só ia quando não tinha ninguém pegar água? Porque ela era extremamente excluída. E porque ela tinha um comportamento que tinha que ser abandonado. Nós temos que entender isso. O Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Não tem essa história de fazer negociação com ele. Você encontra Cristo e você quer impor suas regras para Cristo, para que você não tenha nenhum sofrimento de abandonar aquela pessoa que eu estou adulterando, mas eu a amo. Que conversa é essa? Você deve amar a Cristo. E se você amasse mesmo essa pessoa que está adulterando, você não ia querer que essa pessoa fosse para o inferno. Então, sua primeira atitude, se você ama mesmo, é abandonar aquela pessoa que está adulterando e falar de Deus para ela. É tentar agir como aquela samaritana, que ela não guardou para ela a salvação. Ela passou, ela transbordou para a cidade. Ela chamou, e olha que a situação dela era crítica. E ela, mesmo assim, enfrentou tudo e declarou que ele era o Messias. E você, o que está esperando para fazer exatamente o mesmo? Não importa o pecado que você hoje está atolado nele. Importa o Deus que pode te tirar desse pecado, te salvar, transformar a sua vida, tirar você das trevas para a luz. Até aqui, amados. Reflitam nessa palavra, que ela não volta vazia jamais. Jesus é bom. O tempo todo ele é bom.